Olá, sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje nós vamos falar sobre a aceitação e a convidada é a médica Patrícia Freire, médica ginecologista. Bom, Patrícia, agradeço muitíssimo a sua presença aqui no Espiritualidade em Debate para falar um tema que vocês médicos precisam sempre estar lidando, que é o caso da aceitação, né? Então, me diga uma coisa, na sua experiência, né, às vezes as pessoas não aceitam de cara um diagnóstico, né? Como que isso é trabalhado? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Infelizmente, a gente pode encarar a doença como a gente encara, às vezes, o luto. Então, o luto, ele tem 5 fases, né? Que é a negação, a ira, a raiva, a barganha, a tristeza e a aceitação. Você vê que é a última fase. Então, normalmente, infelizmente eu vejo isso praticamente todos os dias no consultório, eu pergunto para o paciente, você tem algum problema de saúde? Não. E eu pergunto logo em seguida, você toma algum remédio? Ah, eu tomo remédio para pressão, para diabetes. Quer dizer, é um contrassenso. Infelizmente é uma pessoa que ela ainda não percebeu que está doente. Então, infelizmente, vai ser uma pessoa que não vai tomar a medicação da forma correta, vai tomar dia sim, dia não, quando sentir alguma coisa, não vai seguir as recomendações do médico, não vai fazer a dieta. E aí, por outro lado, também a gente tem o paciente que está na fase da raiva. E eu acho que talvez essa seja a pior de todas. Seria a mais longa dessas fases que você mencionou, a fase da raiva? Então, cada pessoa, ela tem um jeito de lidar. Então, tem gente que passa pelas 5 fases em um dia e aceita e vai. Tem gente que fica em negação a vida inteira. Tem gente que fica em negação uma semana e depois fica na fase da raiva a vida inteira. E tem alguns psicólogos que dizem também que a ordem, às vezes, não é bem essa. Então, às vezes, a pessoa pode sair da negação e ir direto para a aceitação, sem ter que passar pelas outras. É muito variável. Mas, infelizmente, tem gente que passa a vida inteira e não chega na aceitação, infelizmente. E a pessoa, desculpa, quando está na raiva, é ruim porque ela se desestabiliza de uma forma que às vezes ela começa com uma pressão alta e por ficar revoltada com aquilo, com raiva, e vai tirando tanto o equilíbrio que ela começa a desenvolver diabetes. Aí daqui a pouco está com um problema na coluna, está com uma fibromialgia, que é uma coisa comum da gente ver no consultório, começar com uma coisa e depois ir aparecendo outras doenças pelo desequilíbrio que ela está causando nela mesma. Talvez, não sei se a minha visão é muito leiga, né? A sua vivência médica é bem maior e mais pontual nesses casos, né? Talvez, como você mencionou, as pessoas às vezes esquecem que tomam um dado medicamento. Você tem algum problema? Não. Talvez não seja pelo fato da pessoa estar bem, ela esquece até que toma o remédio. Então, ou que precisa tomar o remédio, porque tem essas alterações, né? Tem também. Mas é que também, às vezes, vem acompanhada com uma coisa assim, eu não tenho pressão alta, mas o meu médico achou melhor eu tomar essa medicação e estou tomando todo dia. Entendo. Entendeu? Então, assim, pode estar de tanto que anticoncepcional, quando eu pergunto para as pacientes se tomam algum remédio, normalmente elas não falam que estão tomando anticoncepcional, porque elas esquecem que anticoncepcional é uma medicação também. Mas a maioria que eu sinto não é tanto de ter entrado na rotina, é ter essa coisa assim, não, eu não sou hipertensa, eu tomo remédio porque meu médico pediu para eu tomar. Não, eu não sou diabético, mas meu médico achou melhor que meu exame deu alterado eu tomar a medicação diariamente também. E sobre essas fases que você comentou, a idade teria alguma influência? Quanto mais jovem uma pessoa apresenta alguma enfermidade, acho que maior seria a negação ou mesmo a raiva? Não, eu acho que tem a ver muito com o equilíbrio interno da pessoa. Então, uma pessoa que é centrada, uma pessoa que é calma, uma pessoa que não é tão materialista, não é tão orgulhosa, ela passa por tudo isso de uma forma muito mais tranquila, muito mais suave. Então, porque
um dos pontos da pessoa que está na raiva é por que comigo? Tá. De tanta pessoa do mundo para ficar doente, por que logo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, sou uma pessoa tão legal, eu trabalho, eu faço tudo certinho e eu vou ficar doente? E entra na revolta. Então, infelizmente, tem um pouco a ver com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Quer dizer, como que eu vou adoecer? Então, as pessoas que têm outra visão lidam com isso de uma forma mais fácil. Certo. Essa questão da aceitação de uma enfermidade, você acredita que fatores religiosos ou mesmo espirituais podem trazer uma compreensão maior, uma aceitação mais rápida, talvez? Com certeza, com certeza. Se a gente for, no caso eu sou espírita, né? Se a gente for para o lado do espiritismo, tem doenças que são provas, que são expiações, que são coisas que a gente até escolheu passar. Por algumas coisas que nós fizemos em outras vidas e a gente escolhe passar por isso. Então, normalmente uma pessoa que escolheu, ela passa também por essa doença de uma forma mais tranquila. Agora, quando isso não foi escolha, infelizmente, é uma provação que a pessoa vai ter que passar, aumenta a chance de ter revolta. Agora, uma pessoa que tem uma espiritualidade, não importa a religião que ela tenha, ela tendo esse contato, ela fazendo o contato do divino dela com o divino, ela é uma pessoa automaticamente mais equilibrada. Então, a chance dela conseguir chegar na aceitação muito mais rápido é muito maior. Então, a importância de você ter essa conexão com Deus, ou o que quer que a pessoa chame, é muito importante e ajuda muito, tanto para ela não adoecer, mas quando a doença aparecer, ela levar isso de uma forma muito melhor. E essas fases também, né, que a gente comentou agora até o momento sobre a pessoa adoecendo, mas isso também é presente quando nós temos alguém de casa, algum ente querido que adoece, correto? Sim, eu infelizmente tenho várias pacientes que ficam às vezes 2, 3 anos sem fazer a sua rotina e eu pergunto, o que aconteceu, por que você sumiu? Ah, não, meu pai ficou doente e eu fiquei tão revoltada com o hospital, com o médico, que eu não podia nem olhar, nem passar na porta de hospital. Tem uma paciente minha de Itanhaém, que ela muda o caminho, ela não consegue passar na porta do hospital, de tanta raiva que ela tem naquele local, porque infelizmente o pai dela faleceu ali. Quer dizer, olha a energia, olha o que ela está acontecendo com o organismo dela, e ela está se privando de fazer os exames, de se cuidar por causa disso também. E você falou uma coisa interessante, né? Às vezes a gente sente alguma raiva, a gente sente alguma tristeza. E como que isso pode, na sua visão, somatizar dentro de nós mesmos? Sim. Tanto que agora eu comecei uma pós-graduação em psicossomática, de tanto observar essas coisas, me deu uma vontade muito grande de entender melhor, de o quanto o nosso sentimento desequilibrado afeta a nossa saúde. E quando, nesse caso, né, desculpa te cortar, quando afeta a nossa saúde, pode afetar geral, de repente uma doença dermatológica, uma doença cardiovascular, enfim. Com certeza, com certeza. No caso pessoal meu, de estar tendo infecções de urina o tempo inteiro, sem saber a causa, e depois eu percebi, porque era raiva contida, nas situações que eu passava uma raiva muito grande, dando plantão, e eu não podia fazer nada a respeito, dava 1, 2 dias, estava eu com infecção urinária. Quer dizer, como... Então, assim, se eu não aprender a controlar isso dentro de mim, eu vou continuar tendo infecções. Quer dizer, é um trabalho muito grande, é um trabalho muito interno, muito prolongado, e às vezes é difícil a gente conseguir enxergar. Isso é interessante, Patrícia, até assim para um autoconhecimento, né? Se você fica meio repetitivo em algumas emoções negativas, você acaba fazendo algumas dores de cabeça, dores de estômago, e você não se dá conta. Sim, sim, porque você está no dia a dia e não percebe. A homeopatia é muito bacana, porque ela também ela estuda isso.
E tanto que é uma das perguntas que o homeopata faz quando a pessoa passa em consulta, o que estava acontecendo na sua vida quando você adoeceu? E tentar perceber esse padrão, tentar perceber esse sentimento que está provocando essa doença. É claro que você tem que ter um órgão de choque. Você, se uma pessoa que tem tendência a ter pedra no rim, ela pode fazer uma pedra no rim. Uma pessoa que tem tendência a ter hipertensão, ela vai fazer um pico hipertensivo. Cada um tem um órgão de choque, mas tem a maioria das vezes tem um sentimento, tem alguma coisa que está fazendo despertar e está fazendo você ter isso a todo momento. Então, lógico, né, ninguém quer ficar doente, mas pelo menos compreender, aceitar, aderir ao tratamento pode evitar complicações futuras. Com certeza, porque uma pessoa que está em negação, muitas vezes ela vai postergar o tratamento dela. Então, como ela acha que ela não tem nada, ela vai levando. Então, uma pessoa que tem problema no joelho e ainda não percebeu que ela está com problema no joelho, não aceitou isso, ela vai usar salto sem poder, ela vai fazer exercício que não pode e pode piorar a situação do joelho dela. Tá. Né? Como uma pessoa que está na fase da tristeza, ela tem grande tendência a entrar em depressão. E uma pessoa em depressão, quer dizer, ela está criando mais uma doença. Isso que eu ia comentar agora. Né? E vai estar criando mais um problema, como a gente falou, daquela cadeia que vão aparecendo novas doenças. E ela em depressão, ela não vai ter força para fazer o tratamento. Ela não vai ter força para ir até as consultas. Não vai ter força para tomar a medicação correta, para fazer a dieta correta. Quer dizer, é uma bola de neve. A gente falou sobre a doença e você falou, né, que as fases do luto são em alguns casos, são as mesmas fases que a doença. O período de luto não trabalhado, ele pode acabar se tornando além da depressão, que às vezes muitas pessoas acabam desenvolvendo, você acredita que pode propiciar o aparecimento de alguma enfermidade? Sim, com certeza, porque na própria raiva mesmo, as coisas não são matemáticas, mas muitos problemas de fígado, vesícula, tem a ver pela medicina chinesa com a raiva. Então, uma pessoa que tá em tristeza e que não fala nada, que reprime tudo, não contém nada, pode mexer com essa região de laringe, pode começar a desenvolver um problema de tireoide ou outros problemas de saúde. Então, o principal, infelizmente, seria a depressão. Certo. Seria a depressão. E também, infelizmente, quem é diabético começa a ter hipertensão, quem é hipertenso começa a ter diabetes, sobe colesterol, sobe triglicérides. E acaba juntando várias enfermidades, né, em um corpo só. Exatamente, exatamente. Patrícia, nós vamos fazer um breve intervalo agora e nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Para saber um pouco mais sobre as atividades da Associação Médico Espírita de Santos, você pode entrar em nosso site, que é www.amisantos.net.br, ou também através de nosso Facebook, que é Ame Santos. No nosso Facebook você saberá um pouco mais sobre as palestras, sobre as atividades da AME, congressos, enfim, toda a movimentação que a Associação Médico Espírita faz, não só em Santos, como na região da Baixada Santista, assim como saber um pouco mais sobre os convidados que vêm aqui no Espiritualidade em Debate. No programa de hoje, estou com a médica Patrícia Freire. Médica Patrícia Freire é ginecologista e hoje está falando sobre um tema muito interessante, que é a aceitação. Bom, Patrícia, a gente falou um pouco, né, no bloco anterior o quanto é importante a gente, né, tentar compreender as situações pelas quais nós passamos, até para evitar mais problemas, né? Você, na sua vivência, né, no seu de consultório, hospital, você tem algum caso, né, que tenha sido assim marcante para você nessa questão da aceitação? Então, eu tenho uma colega minha de turma da faculdade,
a Renata Santoro, e ela lançou um livro agora, porque ela teve um câncer de mama. Jovem, né? Jovem, 40 anos, não sei se 40, 41 anos. E no livro dela, ela faz essa reflexão. Tipo, ela adoeceu e ela para assim, por que eu fiquei doente? O que está acontecendo? Por que eu adoeci, né? E ela faz essa reflexão, assim, de quanta coisa que ela não falou não, quantas coisas que ela gostava de fazer que ela não estava fazendo, que ela estava tocando a vida dela, não tocar. E há quanto tempo ela não era feliz e não estava percebendo isso. Apesar de estar, assim, com uma carreira de sucesso, uma família maravilhosa, estava tudo bem, mas ela estava infeliz. E, infelizmente, precisou a doença chegar para ela conseguir fazer esse mergulho dentro dela e perceber. Porque, infelizmente, a doença, ela é muitas vezes um chamado. Naquela hora, assim, não, você não parou, você não vai parar para pensar na sua vida. Não tem nada melhor do que um teto de hospital para você olhar e parar para pensar. O que eu estou fazendo da minha vida? Esse é meu caminho correto? Eu devo continuar por aqui? Estou trabalhando demais? Não estou? Estou feliz? Não estou? Claro, em determinadas proporções, né, a sua amiga teve um câncer, mas eu acredito que, às vezes, uma perna quebrada, né, é um tempo que a gente tem para reavaliar, para dar uma pausa no nosso dia a dia e que a gente possa reavaliar o que tem sido bom e o que está faltando. Uma amiga minha lá do Caritas contou para a gente que ela começou a fazer terapia. E chegou um momento da terapia que aquilo começou a mexer. Sim. E tinha dia que ela falava, caramba, eu não vou hoje, eu não vou. Mas mesmo assim ela estava indo. Até que um dia ela rompeu o tendão do pé. E aí ela teve que ficar em casa. Quer dizer, aquela coisa de você não escutar o teu corpo falando isso. Vamos descansar um pouquinho, vamos ficar 1, 2 semanas em casa aqui, refletindo, digerindo o que está acontecendo e depois a gente continua. Infelizmente, ela teve que romper o tendão para ver que não é por aí. Quer dizer, é o corpo avisando para você que o caminho não está certo. Então, você fazendo também, né, uma pós-graduação em psicossomática, aquele chavão que nós ouvimos, olha, o corpo dá sinais, o corpo avisa, ele é válido? É válido. As coisas não são matemáticas, mas, por exemplo, tem muita gente que tem constipação, não tem o hábito de ir no banheiro todos os dias. A maioria das pessoas que são assim, elas guardam tudo. Então, passa por uma preocupação, um aborrecimento, não fala. Mas também se a pessoa magoar, ela guarda, ela não esquece. É uma pessoa que tem um monte de roupa em casa que não serve e não dá. Ela guarda tudo, então é difícil para ela liberar, é difícil para ela botar para fora. Infelizmente, isso acaba atrapalhando o funcionamento do intestino da pessoa. Assim, não, de novo, não é matemático, não é todo mundo que tem esse perfil que vai ter problema intestinal, mas que a maioria que tem o problema intestinal tem esse perfil, acontece. Eu também, né, nessa linha, já ouvi falar que pessoas que não falam tudo o que querem acabam tendo problemas, né, de voz, Sim, garganta. Porque enfim. se a gente for no nível dos chakras, né, então a região do medo, da culpa, você acaba pegando às vezes a região da bexiga, raiva também um pouco, mas a raiva pode mexer com o chakra do estômago. Então, pessoas que por qualquer coisa se irrita, tem gastrite, que a maioria das vezes a pessoa fala que é o quê? Gastrite nervosa. Quem tem dificuldade para engolir as coisas, refluxo. Que o refluxo nada mais é que alguma coisa que fica sempre, o tempo todo tentando voltar. Você não está conseguindo engolir, está tentando voltar, você fica com refluxo. Pessoas que têm essa coisa da fala, infelizmente, que às vezes, também, infelizmente, a maledicência, né, a intriga, ou pessoas que não falam nada, que guardam tudo, acabam mexendo no chakra laríngeo e pode ter mais chance de fazer um nódulo na tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo e assim por diante. Interessante. Bom, como
não só o espiritismo, mas todas as religiões falam, né, o fazer o bem, fazer a caridade, não pensar coisas ruins, né, vigiar os pensamentos. Então, essas atitudes, elas são propulsoras de uma boa saúde? Com certeza, porque quanto mais equilibrado você estiver, mais equilibrado você estiver, dificilmente você vai adoecer. Nos dias de hoje é complicado ficar equilibrado. Porque assim, é muito fácil, né? A gente perdoar, a gente está adotando essa pessoa te fechar, você falar, ah, tadinho, tá com pressa. Quando você vê, você já perdeu o equilíbrio ali. E isso, várias vezes ao dia, vai mexer com você. Somando que a gente dorme as horas que tem que dormir, come direitinho, e a gente acaba adoecendo. Mas uma pessoa que é extremamente rancorosa, que não perdoa nada, ela fica o tempo todo vibrando isso. Vibrando essa energia que, em vez de devia estar aqui, está aqui embaixo. Aí você já não está comendo direito, não está dormindo direito, né? Sei lá, tua vesícula já não é daquelas melhorzinhas. Pode ter um problema ali, pode formar um cálculo. Ou outra doença em algum outro lugar também. Você faz palestras, né, também sobre, não só sobre a sua área médica, mas também sobre conceitos espirituais, né? Na sua vivência também espírita, né, como é que você consegue aliar esses conceitos dentro da sua prática médica? Então, o que eu gosto de pensar é que assim, a verdade é uma só. A verdade é uma só. Então, se você for ver os conceitos espíritas de você se manter equilibrado, de você ter bons pensamentos, de você desejar o bem, de você fazer caridade. E aí você vai ver o princípio do Hahnemann, que fala que você tem que ter saúde para atingir os altos fins da sua existência. E aí você vai ver um pouco da medicina chinesa, que também fala a mesma coisa da homeopatia. Aí você vai para a medicina indiana, que fala sobre os chakras e como o sentimento, desequilibrando esse chakra, pode provocar uma doença. Você vê que, na verdade, é tudo uma coisa só. Se é da área da medicina, se é da área espiritual, a verdade é uma só. Cada um fala de uma forma, mas a mensagem final é: quanto melhor você estiver, quando você conseguir fazer esse contato com você mesmo, você se conhecer, você se melhorar, você vai ter saúde física e principalmente você vai ter saúde mental. É isso que vai fazer você ser uma pessoa realmente saudável. Esse contato que você tem com você. E as religiões, de uma forma geral, ajudam com que a gente faça esse contato. A meditação também ajuda, várias outras práticas. Tem a constelação familiar, né? A terapia, você fazer terapia, coaching, várias coisas. Mas a religião, eu acho que é uma das principais ferramentas para você conseguir encontrar esse equilíbrio e você fazer esse mergulho para dentro de você. Porque às vezes também a gente passa por muitos problemas e sempre o outro que é culpado, né? Né? Muitas vezes o paciente fala para mim, não, eu adoeci também, meu marido falou isso para mim. É claro que eu ia ficar doente, meu filho aprontou isso, isso e isso, eu adoeci. Quer dizer, não é o que aconteceu, é a forma com que você lidou com aquilo que aconteceu. Eu acredito que seria um trabalho mais conjunto, né, de médicos e psicólogos, né, E lógico, a gente não pode esquecer atividade física, uma atividade religiosa, uma prática espiritual, né, para tentar fazer uma harmonia completa. É porque assim, a gente é mente, corpo e espírito. A gente tem que cuidar dos três, né? Infelizmente do corpo, agora que eu estou começando a entrar na fase da aceitação, que eu preciso me cuidar. Mas se todos nós conseguíssemos isso, cuidar da mente, do corpo e do espírito, nossa, eu não ia ter trabalho, né? Não ia ter trabalho nenhum, estava sossegada. E outra, a gente ia viver em mais harmonia, porque você não ia estar preocupado se o outro comprou aquilo, fez aquilo, se o outro falou isso de você ou não falou. Você está preocupado em se cuidar, em estar bem e ajudar quem está precisando.
O que é mais, na sua vivência, o que é mais difícil? A pessoa se cuidar ou ter a disponibilidade de cuidar de algum parente que esteja enfermo? Se cuidar, se cuidar. Isso aí eu vejo direto, porque eu tenho muitas pacientes que têm pais acamados ou maridos que adoeceram. Infelizmente, a pessoa se abandona, se abandona completamente. Então, eu gosto de dar um exemplo para elas, que é do avião, que quando você está no avião, que ele fala, quando a máscara, se tiver algum problema e cair a máscara de oxigênio, que você tem que primeiro colocar em você, para depois colocar no outro, porque se você perder a consciência, você não vai poder ajudar ninguém. Então, eu falo assim, como é que você pode ajudar alguém se você não está bem? Se você está com depressão, se você fica irritado o tempo inteiro, se você ficar doente, ficar numa cama, né? Então, infelizmente, a tendência da pessoa é se abandonar. Ela cuida de todo mundo e esquece de cuidar dela mesma. Então, Patrícia, para a gente já assim, caminhando aqui ao final do programa, qual seria uma receita, se possível, de uma aceitação? Isso é uma pergunta que vale mais do que a Mega Sena, né? Mas eu acho que a primeira coisa é, se a pessoa está tendo dificuldade com isso, ela procurar ajuda. Ou de fazer uma terapia com um psicólogo, ou de fazer meditação, procurar alguma religião, né? Para tentar entrar em contato com ela, para ver por que ela está tendo essa dificuldade de aceitar. Aonde está pegando? Está mexendo aonde nela? É no orgulho? É na vaidade? É na culpa? É na falta de amor próprio? Então, a gente tem que pedir ajuda, tentar fazer uma coisa diferente para aí conseguir chegar na aceitação. Sempre, né? Bom, Patrícia, eu agradeço muitíssimo a sua vinda aqui no Espiritualidade em Debate. Essa oportunidade. E você que está em casa já sabe, Espiritualidade em Debate, inédito, toda quarta-feira às 18 horas. Espero você semana que vem. Até lá!